modelo lagrangiano, tá? A incógnita dele é diferente. Ele não calcula como pressuposto a concentração. Ele calcula a posição de uma partícula. Como é que funciona isso? Funciona o seguinte: imagina que você tenha uma mancha, essas ovais aqui estão representando isolinhas de uma mancha que está na água. O que o modelo faz, ele discretiza essa mancha em células, tá? E bota no centro de cada célula um centro de gravidade. Então, cada partícula representa um centro de gravidade de uma parcela de massa que todas juntas representam uma distribuição de massa. Quando ocorre o transporte, as partículas todas se movimentam, elas sofrem advecção e sofrem difusão relativa. Então, cada célula vai aumentar, cada centróide desse vai representar agora uma massa mais espalhada, e o conjunto deles vai representar um agregado que restaura a situação completa, que te dá o conjunto da concentração. Então, a ideia do modelo lagrangiano é o seguinte: eu estou, na verdade, olhando o que acontece com cada partícula. Então, é o seguinte: eu tenho aqui uma partícula, tá? Essa partícula está aqui no tempo, ela tem essa posição P no tempo n, então a posição Pn, P no tempo n. Ela está sujeita a um campo de correntes, tem um campo de velocidades aí, tá? Então, essa partícula vai andar e ela vai ser deslocada para uma outra posição aqui, tá? Então, essa posição é a posição no tempo Pn mais 1. Se eu fosse fazer o deslocamento exclusivamente pelo campo de velocidades, você pode calcular isso de forma matemática. Qual é a posição no tempo n mais 1? Pn mais 1. Então, isso aqui é o tempo n mais 1. Tá? Então, é a posição da partícula no tempo n mais 1. O modelo, na verdade, ele calcula qual é a posição e depois ele calcula aqui um raio de incerteza que tem a ver com a turbulência, calcula aqui uma elipse de incerteza. Ele calcula, então, a posição mais provável aqui no centro da elipse, né? E depois ele vai fazer um sorteio com base na turbulência na direção x e y, é uma turbulência anisotrópica, e ele vai definir uma posição final da partícula com base no sorteio. Então, além do deslocamento determinístico, você tem um vetor deslocamento probabilístico associado com a turbulência. Então, imaginem esse esqueminha feito para uma partícula para milhares de partículas. Então, é assim que o modelo transporta milhares de partículas, fazendo o transporte e a dispersão. Cada partícula em si, isso aqui está olhando o núcleo da partícula, cada partícula em si representa uma distribuição de massa. Tá? Então, isso aqui seria a partícula, né? Ela representa uma distribuição de massa. No medida que ela é transportada, essa partícula veio parar aqui, a distribuição de massa dela vai se... Bom, isso aí está meio mal desenhado. A distribuição de massa dela vai se espalhar. Não vai ficar tão bicudinha quanto estava aqui. Então, ela sofre esse efeito de difusão turbulenta. Então, você tem um efeito de dispersão, ou seja, as partículas... É como se você pegasse 5 laranjas e colocasse as 5 laranjas juntinhas numa correnteza. No ponto que você colocou, as 5 laranjas estão juntas, mas 100 metros à frente vai estar cada uma esparramada para um lado. A laranja representa o centro da partícula. E o espalhamento que elas sofrem representa esse fenômeno que eu desenhei aqui embaixo. Quer dizer, elas andam
mas elas vão ter deslocamentos aleatórios devido à turbulência, então elas vão se dispersando. Então, para cada partícula, você imagina, a partícula está aqui com uma concentração toda apertada em torno do seu núcleo. Na medida que ela vai andando, cada partícula representa um núcleo que vai se difundindo, vai tendo uma difusão. Então, além de ter o espalhamento por dispersão, tem a difusão turbulenta, a difusão relativa de cada partícula. São esses mecanismos que são trabalhados no modelo de transporte lagrangiano.